É in progress, não é stop, não. É. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje estamos com uma presença ilustre, que é o Vitor Souza, um dos gênios, o Einstein da atualidade, o cara que vai criar uma teoria, a teoria temporal. Ô, pior, mano, você falou que ia escrever um livro. Eita, Eu lembro dessa pira aí. o problema é que meu déficit de atenção não permite nem eu ler uma página de um livro, imagina escrever. Ó. Déficit de atenção, o cara mandou uma dessa. Tu tem TDAH? Hã? Nunca fui pegar o diagnóstico, mas com certeza que vai dar alguma coisa. É É, normal, né? é normal, quem não tem um Não. transtorno de personalidade, seja esquizinoide, esquisitivo, é disso aí pra pior. Vitor, se apresente aí para a galera que não te conhece. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem ver esse vídeo. Então, eu sou o professor Vitor Pereira, formado em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Rondônia, aqui no estado mesmo de Rondônia, cidade de Porto Velho. Fazendo especialização agora em docência no ensino superior e atuo em cursos de graduação técnica, com gente que estuda matemática aplicada à informática, matemática financeira, e também atuo em algumas escolas de reforço e escolas também, ali no ensino fundamental e alunos do ensino médio. Tá bom? Beleza. E isso com quantos anos de idade? 22, hein? Não, é 22 anos de idade já 22, né? tem uma carreira. Porra, se você pegar hoje a média dos brasileiros, você tá extremamente adiantado. Paz, o importante é ter dinheiro pô, no final, no começo do mês, no final, eu botei. Mesmo que o professor não dê tanto assim, pode ter uma graninha. Mas a gente também vai pelo amor à profissão, né? Na hora ali a gente consegue adquirir amor, não tem problema. Isso aí é de menos. Tu sempre quis ser professor? Olha, eu tinha muitas dúvidas, principalmente quando comecei a faculdade, né, de matemática. Meu primeiro semestre eu tive muitas dúvidas. Não, acho que foi o semestre que eu tive muitos problemas psicológicos, deu muita ansiedade, deu muita crise, quase tive depressão. Principalmente também porque faltou apoio, né? Faltou apoio. Às vezes, tipo, tá fazendo faculdade, mas matemática, pô, vai fazer engenharia, vai fazer outros cursos. Essa era uma crítica que eu recebi. Aí eu sobrevivi ao primeiro semestre, né? Tudo bem, beleza. Cheguei no segundo semestre, encontrei um professor, o professor Eudes, maravilhoso lá do curso da, de matemática lá da Uni, professor Eudes. E ele falava para a gente de matemática de uma forma com tanto amor, que ele conseguiu pegar aquela turma toda, acredito que aquela turma toda passar por problemas parecidos comigo. Ele conseguiu ganhar aquela turma todinha, toda aquela turma praticamente hoje está trabalhando na área de matemática, dando aulas, ensinando em escolas aí. Aquele professor foi o que motivou todos eles, o professor Eudes. E foi um dos que me motivou também. E graças a ele, eu vou continuar aqui, vou ficar aqui nesse curso de matemática. Em todo caso, ao menos eu vou ter trabalho, né? Em todo caso. E aí eu fui atrás. Terminei o curso, tive problemas no curso, né, também. Acredito que o período mais difícil para mim de quesito de conteúdo mesmo foi na metade do curso, onde enfrentei matérias mais pesadas, que tinha muita matemática pura. Que assim, a matemática eu vejo ela em três frentes: a básica, a aplicada e a pura. A pura é um problema. Até para nós da área da matemática é um problema, são poucos que conseguem. Ó. Ter amor pela matemática pura. A minha parte é mais a matemática aplicada e a matemática básica mesmo, principalmente a aplicada. Sou mais apaixonado pela aplicada. Aí a pura assim pegou de jeito lá no curso lá. Acho que as minhas menores notas foi nessas áreas de matemática pura mesmo. Aí do restante final para o curso ele teve um problema com a pandemia que veio, né, que atrapalhou legal. Aí tipo foi bom, mas dava para ter sido melhor. Foi o probleminha. Mas deu pelo menos para terminar.
agora a gente está aí, está todo mundo trabalhando. Aquele professor motivou todo mundo, o professor Eudes. Um abraço aí se ele chegar a ver esse vídeo aí. Acho que as pessoas podem chegar a conhecer ele também, ele é uma figura aí. Isso aí. E essa que é a coisa mais interessante, porque quando você tem aquele professor que realmente ama a profissão, ama ser professor, isso muda totalmente a visão do curso que você está fazendo. Eu tive um professor de antropologia, ele me fez odiar a antropologia. Odiar. Eu não gostava, eu falei, meu, matéria chata, não quero. Aí depois eu terminei a matéria dele, fiz antropologia de novo, a parte. Aí eu falei, ó, a matéria é legal. O cara que não sabia dar a matéria. É porque ele era formado em psicologia também. Ele era antropólogo e psicólogo. E geralmente, antropologia e psicologia tem rincha. Ah, Aí ele, querendo se sobrepor como psicólogo, meteu o louco em falar mal da antropologia. Aí ficou aquela aula chata, isso, desanimou isso, isso geral. chega, isso chega a acontecer em alguns casos, por exemplo, um matemático e um físico, tipo, o cara que é formado em matemática, o cara que é formado em física. Às vezes ele acaba tentando sobrepor. Isso aqui é matemática, você não precisa disso aqui. Teoria para quê, né? Para que você precisa entender esse negócio de física? Vai botar matemática, só matemática aí. Acontece, acontece. Acredito até que nas escolas aí, devido ao novo ensino médio, diminuíram a carga horária de física também nas escolas aí. Probleminha também. Na época que eu estudava, eu não tinha muita aula de física, não. Eu tinha mais aula de português e matemática. Pois é, no ensino que eu tive, mas era mais por falta de professor mesmo, não foi por falta da escola, assim, não. Era a escola que estava sem professor muito de física, então, principalmente química também acontecia isso, química. Mas professor de matemática sempre chegou a ter, sempre teve. Agora os outros ficavam faltando. Mas não era por conta da escola que não queria, era que não tinha mesmo. Esse era o maior problema aqui no estado mesmo, do professor. Das matérias. Mas agora está diferente, né? No ensino médio está acontecendo umas mudanças aí. Complicado. E já seguindo nesse barco, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo a matemática, o que é a matemática, como uma ciência que estuda, por método dedutivo, objetos abstratos, números, figuras, funções e as relações existentes entre eles. Realmente está correto essa definição? Tá assim, no contexto geral da obra, tá assim, tá certo. Tá certinho. A matemática, ela apresenta ali. Tu não vê o número 4 na vida real, por exemplo. Tu tá andando ali, tu não vê um 4, a não ser que a gente tenha feito, um humano tenha feito, né? O 4. Mas tu não vê na natureza o número 4, tu não vê, por exemplo, o número 3, 2. Isso são conhecimentos que a gente adquiriu com o tempo, resolveu codificar. Ah, tem aquela árvore e aquela árvore. A gente pode formar um grupo, né, para englobar essas árvores. Aí coloca o 2. O 2 representa, ó, tem duas árvores ali, beleza. A gente pegou esse conhecimento nosso, a gente está aplicando na natureza também. Não sei se tu chegou a entender, tu conseguiu entender o que eu estou falando. É isso aí. A gente não chega a ver muitos conceitos matemáticos assim de papel, assim, escrita na natureza, mas eles estão ali presentes, porque a gente estudou, né, aquilo relacionou tudo certinho. Matemática veio evoluindo assim, dessa forma. E é interessante porque isso acaba nascendo no Antigo Egito e também no Império Babilônico, mais ou menos 3.500 antes de Cristo, exatamente por conta dessa necessidade. Eu tive um professor de teologia, ele era formado em umas 400 faculdades. Ele era advogado, matemático, teólogo e só vai. E ele explicou que a matemática nasce, não sei se ele está correto. Eles viam um pedaço de tronco, cortaram aquele pedaço de tronco em 100 pedaços e dali começou realmente a verdadeira contagem. Eu não sei se está correto. Ah, tem aquela outra história das ovelhas. A das ovelhas. Não sei se você já chegou a ver, o pastor de ovelhas ali. Aí tinha ovelha, uma ovelha, outra ovelha, outra ovelha, outra ovelha. E para cada ovelha,
ele utilizava uma pedra para poder representar. Você já chegou a ver essa história? Usava uma pedra cada pedra representava uma ovelha. Uma ovelha não, que uma a gente já está relacionando ao número um, né? Cada pedra era cada uma das ovelhas, cada ovelha. E aí, quando ele queria agrupar ovelhas, ele usava um outro tipo de pedra, que representava já, por exemplo, se a gente fosse colocar no nosso dia a dia de hoje, seria o número 10, por exemplo, que é mais fácil. 10 ovelhas seria essa pedra maior. Na faculdade eu conheci assim, né? A história assim. Mas a história assim, da matemática é bem mais ampla, né? Vem do Egito, também lá cortar as madeiras também já ouvi essa. Principalmente da cheia do rio Nilo, que é o rio Nilo, que chegava lá. Aí eles utilizavam matemática, ó, vamos utilizar essa água desse rio para poder melhorar aqui a nossa agricultura aqui. Aí criou a geometria também ali pelas estacas. Tudo assim, é interessante a história do começo da matemática. A criação dos números, primeiro veio os números naturais, né? Os números naturais. Aí, em seguida, vieram já os racionais, os inteiros, os negativos, os inteiros negativos, né? A ordem, assim, fugiu da memória agora. Ok. Mas o que eu posso te afirmar começou com os naturais. Isso é interessante porque a gente vê realmente a importância da matemática, porque o mundo é matemático. A gente não necessariamente precisa, como você mesmo disse, ver um número estampado, um 4. Até então, eu tinha lido um livro, foi quem? Foi Steven Pinker, Como a Mente Funciona. Se não me falha a memória, foi ele. Ele fala sobre a psicologia computacional, onde a mente humana é como se fosse um computador mesmo. E ele fala que o algarismo romano, ele não conseguiu ir adiante exatamente por conta da dificuldade de poder fazer alguma conta com o algarismo romano. Tu já viu essa Verdade. ideia? Imagina Já você ouvi pegar falar, já. x, mas não pode multiplicar com L, que é 50, ou C, que é o 100. É, é possível a gente fazer as contas matemáticas por conta das casas, né, que a gente consegue fazer ali, relacionar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Fica difícil realmente fazer número romano, já que você falou, é interessante. Vou estudar isso aí, dá uma olhada nisso aí. Se não me falha a memória, é Steven Pinker que fala isso daí. Depois eu dou uma olhadinha no livro e dou uma indicada aí. Então, o que que eu vejo como importante dentro da matemática? Eu vejo que a matemática é uma das bases fundamentais para o desenvolvimento intelectual das crenças, pois ajuda a adquirir uma mente lógica, organizada e também uma mente preparada para pensar, criticar e abstrair. E através de tudo isso, eu penso o seguinte: a diferença, eu vejo que a diferença entre humanas e exatas é exatamente esse ponto, porque humanas, porra, você pega um livro, você lê ele e você entende o conceito. Você vai entender o conceito ali. Qual que é o sentido, a semântica da frase. Já a matemática não é assim. Você precisa ir pelo raciocínio lógico aqui. Você precisa gastar mais neurônios em resolver o problema do que realmente você pegar um trecho lá e entender, bom, ele quis dizer que o mundo é redondo. Pronto. Não tem Tem um nada por trás teorema. disso, é só isso aí. Tem um Terraplanista teorema que por trás, lute né? aqui. Terraplanista que lute aqui. Cara, assim, matemática. Eu vou falar para você. Eu, particularmente, eu sou um péssimo leitor de livros. Não para a parte da matemática, mas leitor de livros assim, normal. Eu acredito que é um problema meu mesmo. Começo a ler o livro, na metade da página eu já nem lembro o que eu li acima. E existem técnicas, né, para a gente poder remediar isso, mas mesmo aplicando essas técnicas não consigo. Eu acho que já é meu cérebro limitado, já não consegue essa parte de humana. Né? Mas na parte de matemática, por exemplo, eu consigo ler o livro, olhar o livro, vou no que é mais importante, né? O teorema ali, a definição. Aí eu tento aplicar isso nas questões. Acredito que minha mente é mais voltada para esse ponto, né? Eu tenho a teoria, né, das inteligências. Tem gente que tem inteligência matemática, por exemplo. Habilidade com contas, tem gente que não tem habilidade com contas.
Eu não acredito que eu tenha habilidade com contas também. É outro ponto. Vou chegar depois para falar. Mas ler um livro de matemática, para mim, é mais fácil do que um livro mais grande, assim, de humanos, esses grandões de 1.000 páginas. Você lê um livro de 1.000 páginas em quanto tempo, Gustavo? Depende muito do assunto. Depende muito. Por exemplo, 1.000 páginas dá para ler em 10 dias. 10 dias, né? Um assunto tranquilo assim que eu goste. Se for um assunto mais tenso e mais denso, em torno de 2 a 3 semanas. Pois é desse jeito. No meu caso, eu tenho um problema para ler livros assim. Eu tive até problema na época da escola, que a gente tinha obrigação de ler livro. Eu chegava na professora e falava, professor, eu não consigo, professora, eu não sei se tem algum problema, eu não consigo. Aí ela falava, lê pelo menos resumo então, meu filho. Eu falei, tá bom. E não era preguiça, por exemplo. Não era, nunca foi preguiça no meu caso. É esse o problema. Agora, você perguntou mais alguma coisa, né, da matemática? Você perguntou, eu estou lembrando aqui, ou é só dos livros que você tinha falado? É só sobre a questão de que como que você vê a importância em si da matemática, resumidamente. Em si, né? A matemática, eu vou falar num ponto especial aqui. A matemática é o seguinte: todo mundo vai utilizar a matemática na vida, todo mundo. Desde a pessoa que não trabalha diretamente com matemática até a pessoa que trabalha diretamente com matemática. A diferença é essa: o nível que você vai utilizar de matemática. Todo mundo vai precisar utilizar as 4 operações básicas da matemática, porcentagem, vai precisar utilizar regra de três, a mesma mais simples, regra de três. Esses conteúdos tem vários outros conteúdos, mais alguns conteúdos, né? Mas esses são os básicos que eu vejo que todo mundo vai precisar utilizar, todo mundo precisa aprender esses conteúdos para poder até se organizar melhor em tarefas do dia a dia ou organizar um salário melhor que recebe, né? Já pessoas que trabalham diretamente com matemática vão precisar aprender mais do que isso. Vão precisar aprender, por exemplo, entrar a fundo em equações de segundo grau, aquela fórmula de Bhaskara que a gente estuda na escola e muitos alunos perguntam para que eu tenho que estudar isso, onde é que eu vou usar Bhaskara no dia a dia? Uma pessoa que trabalha diretamente com matemática, usando matemática de forma aplicada, o engenheiro, por exemplo, vai utilizar equação de segundo grau. Eu, como professor, utilizo quase todo dia equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara. É isso. Todo mundo vai utilizar matemática. O negócio, o ponto é como vai utilizar, o nível que vão utilizar, né? A escola ela já tem o papel de passar tudo isso para vocês, para os alunos. Ela tem esse papel, essa função de passar tudo isso, passar esses conceitos e quando você for seguir sua carreira, aí você vai utilizar aqueles que vão ser convenientes para você, né? No caso. Mas é bom aprender porcentagem, principalmente as operações básicas, porque tem gente que recebe o salário e já gastou o salário. Falta organização financeira nesse ponto, que se a pessoa já fizesse uma conta matemática de quanto que ela pode gastar no outro mês, por exemplo, ela ficaria mais organizada. Aí faria ali uma subtração do quanto que ela recebe, por exemplo. A pessoa que não utiliza matemática no dia a dia, no dia a dia, ela pode ser sujeita a ter esses problemas, ser enganada numa feira, por exemplo. Já chegou naquele ponto de tu levar um troco para alguém e a pessoa pedir dinheiro a mais. Me dá R$ 5, então, já que você não tem o dinheiro trocado, dá R$ 5 que eu te devolvo tanto. Aí a pessoa sai com aquela sensação de que foi roubado, né? Não foi roubado, não. Na verdade, você foi. O que aconteceu ali foi um exemplo de matemática rápida e prática que até eu, no começo eu ficava, caramba, esse pessoal é muito bom. Por isso que eu só pago no cartão, não tem esse problema. Agora não está tendo esse problema mais não, né? O pessoal está começando a ligar o cartão pro Pix. Enfim, o pedreiro, gente, pedreiro. Nossa, tinha um padrasto, o cara era um pedreiro de alto nível.
Eu chegava, ele falava, Vitor, vamos lá comigo nas obras, me ajudar com as contas. Eu falava, o professor falava, opa, eu sou professor de matemática, eu não sou engenheiro. Ele falou, mas vamos lá, você vai me ajudar do mesmo jeito. Chegando lá, ele falava, Vitor, faz essas contas para mim. Aí eu fazia as contas, demorava o tempinho que demorava, né? Utilizando os meus conhecimentos teóricos de matemática. Aí ele chega, aí, tá, fiz as contas, tá aqui. Aí ele olhava assim, via aquelas contas com vírgula, né, dando vírgula no final, ele, não, viu, não gostei disso aqui não, gostei disso aqui não. Aí ele ia lá fazer uma coisa rápida, de 15 segundos, 30 segundos, pronto, tava feito. E ficava um negócio bonito e deu um resultado inteiro. Aí eu, rapaz, isso é a matemática empírica. Matemática empírica. Um negócio bem bonito, o cara. E ele falava, ó, eu conheço gente que nem foi para a escola, Vitor, e sabe matemática mais do que alguém que estudou. Trabalha em gente que fez engenharia, arquitetura. Eu via gente, eu via gente que fazia engenharia todo, né? Todo. Ah, eu sei matemática pra caramba, mas se fosse com uma obra dessa, ia sofrer, por exemplo. Ia ver uma. Um outro exemplo foi quando ele pediu para eu fazer o. Agora, aqui em casa, a gente tem um portão, né, de ferro certinho, bonitinho. Mas antes, nosso portão era de cerquinha. Não sei se você consegue associar aqui, um monte de pau aqui. Uhum. Ele falou para mim, Vitor, calcula aí quanto espaço tem que ficar entre as madeiras, né, do portão. Aí eu demorei para caramba para calcular, ainda não consegui calcular os meus conhecimentos teóricos. Aí foi lá, rapidinho, montou. Eu não acredito nisso. Aí eu comentei isso com o pessoal lá do meu trabalho agora, né? Do instituto onde eu dou aula. Aí a mulher falou: Isso é a pura matemática mais linda, Vitor. Foi por isso é por isso que eu amo matemática. Ela falou: Por conta disso aí. Depois que eu aprendi a fazer matemática desse jeito, parece que eu amei mais a matemática. Aí eu falei: Eu também tive essa aplicação assim mais prática. A matemática que a gente estuda ali no caderno, papel, né? A escola te ensina matemática, te enche de conteúdos de matemática, para você passar numa prova, né, de entrar na faculdade, o Enem. Isso também atrapalha o entendimento, porque às vezes você é pressionado a aprender mesmo, para poder passar na faculdade. E acaba deixando esses detalhes, esses pequenos detalhes passarem. Esse é um dos pontos que eu queria falar. Né? Deve ter mais coisa, não vou lembrar. Uma coisa interessante, quando eu fiz o curso de didática, eu fiz dois cursos. Um foi pela Charles Spurgeon, aqui de São Paulo, e outro foi pelo um site online. E a gente aprende que dentro da sala de aula tem quatro tipos de aprendizes: interativo, analítico, pragmático e o dinâmico. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, você disse que não consegue pegar um texto e ler ele por completo e entendê-lo. Por quê? Talvez o seu modo de aprender seja na prática. Teoria, teoria só é para analítico. A prática, muitas das vezes, ela precisa ser colocada para a pessoa conseguir entender. Então, esse é um ponto interessante, porque como que você, dentro da sala de aula, consegue fazer esses quatro tipos de aprendizes aprenderem a sua matéria? A pergunta é boa, essa pergunta. Isso. Dentro da sala de aula, a gente tem esse problema, né? Nem todo mundo vai aprender da mesma forma. Tem muitos alunos. A pergunta que a gente recebe do porquê que tenho que aprender isso, onde eu vou aplicar, ela é muito usada por esses alunos que, que não gostam de aprender na teoria. Ou até podem aprender na teoria, sim, mas a maioria não se sentem motivados a tal ponto de ter que aprender aquilo, né? Um ponto bom é professores de matemática que eu aprendi, ensinado também lá na faculdade, na academia, foi que tente sempre buscar mais de uma forma de explicar a questão, de resolver cada questão, cada teorema matemático. Porque, às vezes, uma forma que eu estou vendo como simples, e alguns alunos vão ver como simples, outros alunos não vão ver como simples. Vão achar difícil. Ou vão achar tedioso. Tá? Depende. Sala de aula já é cheia de alunos, né? Cheia de cérebrozinhos pensando ali.
de forma diferente. Então, tentar colocar mais de uma forma de explicar, mais de uma forma de resolver a questão, é uma coisa que pode ajudar. A outra, aplicar, levar um projeto de ensino, por exemplo, tentar explicar o teorema de Pitágoras usando realmente triângulos, assim, coloca triângulos, enche de água ali para fazer, montar o bichinho. Eu já expliquei potências usando, como é que é, aqueles palitinhos de picolé, fazendo uma Hum, árvore de potência, já utilizei isso. E esse tipo de abordagem mais concreta, mais prática, que os alunos conseguem ver, faz eles entenderem melhor, né? A gente consegue englobar também aqueles alunos que têm dificuldades com o método normal, de lá no quadro explicar. Tive alunos já que isso aí também já fui no estágio, né? Da época do estágio, que eram completamente desinteressados na aula, muito desinteressados. Mas quando eu levava esses projetos, eles eram bem participativos, eles gostavam da aula, por exemplo. Estavam lá do meu lado, ajudando eu a organizar. Ah, professor, entendi, então entendi isso aqui. São formas que a gente pode levar, explicar de outras formas, levar projetos de ensino, fazer uma gincana, por exemplo. Gincana, pô, às vezes é bom, gincana, de conteúdo de matemática. Essas atividades que saem do padrão, sala de aula. Claro que é muito difícil. Às vezes é muito difícil ficar toda hora pensando nisso. Professor, deve ter alguns professores aí que falam, ai, que coisa fantasiosa. Sim, é bem difícil mesmo, mas tentar pelo menos uma vez ali abordar o conteúdo de forma diferente é bom. Faz a gente englobar esses alunos aí, como você falou, né? É comprovado esses 4 tipos de alunos. E se não tem mais ainda, né? Porque a mente humana é bem ampla. é bem complexa. E por que eu falo É, isso daí? Porque você citou o exemplo do seu padrasto, que trabalhou com essa obra. Isso é interessante porque ele não aprendeu a teoria. Ele não passou, possivelmente, pelo ensino médio, ele não fez uma faculdade exatamente com a matéria da matemática, e ele simplesmente soube calcular isso na prática, como você mesmo disse, de forma empírica, a separação das cercas, ou a pois é. montagem de uma estrutura, porque querendo ou não, isso é matemática, isso é a prática da matemática. Então a gente consegue observar que isso acaba remetendo a outras pessoas. Se você me mostrar na prática como que funciona, eu não aprendo. Pois é, né? Não aprendo. Acontece, Esquece. acontece. Eu, Pode falar. é que tem gente que precisa. Eu mostrar aqui na prática, ó, raiz quadrada, isso aconteceu numa sala de aula, eu explicando raiz quadrada, a turma toda tinha entendido. Aí eu quis fazer o quê? Aí eu vou botar um negócio para ficar mais concreto aqui, né? Porque o que que é de fato uma raiz quadrada? A raiz quadrada, ela é o lado de um quadrado, a raiz quadrada. Aí eu falei isso, ó, pega um quadrado, o lado desse quadrado pode encontrar ele com a raiz quadrada. Os alunos ficaram, hã? Isso é uma prática. Se eu pegasse um quadrado aqui na vida real, eu conseguiria mostrar para eles ali onde a raiz quadrada pode ser aplicada. E eles ficaram, ah, quê? Eu falei, poxa, acho que eu fiz foi confundir os alunos agora. Já tinha entendido a raiz quadrada normal aqui na teoria? Pois é, tem que ficar atento a esse tipo de coisa, esse tipo de problema. Vitor, essa primeira parte, ela vai ser salva. Eu vou fechar agora o programa e a gente vai retornar no segundo ponto da nossa gravação, tá bom? Tá, qual o segundo ponto mesmo? Fechou? Fechou, fechou. Tá gravando? Agora estamos de volta. Eita! Agora vai, hein? Sobre o que você tinha falado anteriormente, é interessante porque às vezes a gente explica de uma forma, todo mundo entende, aí a gente pensa, será que alguém ficou sem entender isso aqui? Aí a gente explica de uma outra forma. Quem faz muito isso comigo é a Emily, a minha noiva. Ela faz muito isso comigo.
Por quê? Porque ela é muito pragmática, ela é 100% pragmática. Então, tudo para ela tem que ser na prática. Teoria para Uhum. ela quase nem funciona. Eu, como sou muito analítico, eu só aprendo na teoria. Na prática, ó. Aí ela vai explicar de uma forma, eu até entendo. Aí ela explica de uma outra forma. Ela trabalha muito com exemplos. Aí eu fico Ah, pensando, meu Deus do céu, embananou tudo aqui, entendi nada. no, na faculdade tinha um amigo na faculdade, né, o Cristiano. Tudo que ele ia falar de explicar, ele colocava exemplo. Oh, por exemplo, isso aqui no dia a dia, exemplo isso no dia a dia. Todo mundo falava que quando ele ia explicar alguma coisa, ele colocava exemplo. Que era a forma dele de explicar, né, com a aplicação. Eu, por exemplo, aparecendo, como eu falei das três frentes da matemática, eu disse que a que eu mais gosto é matemática aplicada, né? Porque é uma matemática voltada para aplicação, voltada ali, aplicada na área da saúde, por exemplo, aplicada no gente da área de TI, que é onde a gente estuda as lógicas matemáticas. Inclusive, você até falou sobre o cérebro humano, né? O cérebro humano que pode ser ligado ao computador. Existe uma lógica que é a que mais tenta se assemelhar, né, ao cérebro humano, que é a lógica fuzzy, a lógica nebulosa também. Eu estudei ela por fora, né? Não como conteúdo da faculdade, mas na faculdade a gente aprendeu ali lógica matemática. Aí a lógica fuzzy, ela tá ali ligada à lógica matemática também. E foram coisas que eu gostei muito de aprender, porque são aplicações. As aplicações da matemática eu fiquei apaixonado, principalmente quando eu vou explicar a aplicação, vou explicar matemática financeira, explicar matemática computacional, são, nossa, porque eu aprendo mais fácil, e aí aprendo mais ainda quando eu estou explicando. E você também é assim, não sei se é assim também quando você está dando aula. Uma coisa interessante é que a maneira a qual a gente ensina é a maneira a qual a gente aprende. Não sei se você já percebeu isso daí. Já, Já, né? Às já. vezes você pega uma aplicação aqui, uma aplicação lá, aí você fala dentro de si, caramba, meu, faz sentido isso daí que eu falei. Aí na hora você, caramba, eu sou zica. Só que isso pode dar um problema, o Neves, que é por exemplo, tem coisas, tem alguns conceitos na nossa mente que já são pré-determinados. E para o aluno ainda não são para o aluno. Por exemplo, porcentagem, como a gente vai explicar porcentagem? 15% de 60. Na minha cabeça, 15% de 60 como é que eu represento isso? Coloco 15 sobre 100 vezes 60. Eu só vou passar para o papel, né? Se eu fizer isso direto, sem falar nada, muito aluno vai ficar. O que aconteceu aí, professor? Não entendi, né? Esse é o problema. Aí eu tenho que explicar para ele, ó, 15%, como é uma porcentagem, esse 15 vai aparecer sendo dividido por 100. Esse D, ele representa uma operação matemática, que é a multiplicação. Essas coisas que a gente tem que falar. Se a gente não falar, o aluno trava muito. É o problema. Pegando essa ideia aí que você disse, é interessante porque, ainda sobre Steven Pinker, ele Uhum. tem um livro chamado Guia da Escrita. O Guia da Escrita é basicamente um ensino que ele faz com o pessoal da língua inglesa, porque ele é americano. Só que quando foi traduzido para o Brasil, aí teve que fazer uma modificação do inglês para o português, por conta dos ensinamentos práticos que ele trouxe. Só que tem um tópico dentro do livro dele, Guia da Escrita, que ele fala da maldição do conhecimento. O que que é a maldição do conhecimento? Para você é óbvio isso daí. Para o outro não é óbvio. Hum. Faça o outro entender aquilo que você quer dizer. Porque se você fala achando que o outro sabe, ninguém vai entender nada. Você falou, gastou saliva à toa. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tinha um professor até que falava, poxa, não gosto da escrita de muitos livros acadêmicos. Ele falava, não gosto, porque a gente tá, esses livros acadêmicos eles servem para ajudar a comunidade, né, em geral.
Mas existem muitos termos técnicos que atrapalham muito, que lá no próprio livro, no próprio artigo, no próprio trabalho, não tem o que significa esse termo técnico. Quando eu fiz um trabalho de lógica fuzzy, eu fiz um trabalho de lógica fuzzy aplicado, né? Na usina. Então, na usina, eu tive que aprender termos de engenharia, por exemplo, galgamento, entre outros termos. Eles só apareciam, eles só eram jogados para a gente. Eu fiquei, acho que meses falando, meu Deus, o que é isso? E aí lá vai, eu tenho que ir atrás, pesquisar para conseguir entender. Então levou tempo. Se essa coisa já tivesse explicada, já tivesse ali determinado, eu levaria mais tempo preparando o dispositivo para, por exemplo, para controlar lá o que eu estava trabalhando na usina, usando lógica fuzzy. Atrapalha um pouco, né, no caso. Se as coisas estivessem mais claras e objetivas. Se tivessem, beleza. A maioria das coisas não aparece, a maioria dos termos são bem difíceis. É assim. E complica quando a pessoa usa uma linguagem que quase ninguém usa. Por exemplo, peremptório. Quem que usa essa palavra? O que Peremptório, que é significa isso? decisivo. Significa decisivo. Ou, por exemplo, isso aí é debalde. Tudo junto, debalde. Significa em vão. Por que, né, bastante isso? Aí eu fico pensando, não tem um porquê. Tudo bem, é uma linguagem formal, tem o seu sinônimo, mas você poderia trocar isso e usar uma outra linguagem. Não ia sair da sua formalidade, pelo contrário, ia ser uma coisa muito formal e que todos iriam entender. Mas tem gente que parece que não sei. Teve uma vez que um amigo meu, ele fez uma indicação de um livro que é, como que é o nome do livro? É editado pela Vida Nova. Caramba, teologia evolucionista. Aí você pensa, teologia evolucionista. Esse é o título do livro, bem grandão. A primeira coisa que passa na sua cabeça, para quem sabe, é um ensino sobre Gênesis que trabalha com uma perspectiva evolucionista, que cada dia a qual Deus criou durou milhões de anos. Evolucionista. Só que quando você realmente vai ver o livro não trata do evolucionismo em si como uma pauta. É uma crítica contra o evolucionismo. Aí eu fico pensando, por que esse marketing todo? Por que não deixou explícito isso que é uma crítica? É um livro apologético que defende a fé. Por que não deixou explícito isso? Aí não. Aí quem compra e acredita nisso, aí fala: caramba, comprei um livro top aqui, né? Que dá base à minha vertente. Aí no final o cara se frustra. Pois é, pois é um problema. É o tal de vender seu peixe atacando a tenda vizinha, né? Também entra no. Pois é. Tem. Eu não sei se dentro da matemática tem isso, mas dentro da parte de humanas, a gente tem vários tipos de gêneros literários. Não sei se na matemática eles usam só um, ou se existem vários. Tem gênero, por exemplo, um termo que se usa muito dentro da filosofia é a filosofia poética. Meu, é uma desgraça para dentro ali. Por É a quê? desgraça. Tu não entende nada em uma frase. Tu tem que Eu estudar fico, a frase. eu tô imaginando, a filosofia já é uma coisa bem, assim, né, bem abstrato, né, o negócio, uma palavra bem abstrato, então, coloca poesia no meio, coloca Não, poesia, ó, já, a Odisseia de pra, Romero. Eu só vou pegar um trecho só, um parágrafo só, e eu quero ver se você pega a visão. vai, mostra aí. Naufraga e apenas a campanha livra. Menelau que em cerúleas proa cinco. O sopro e as ondas para o Egito impelem, enquanto vaga entre homens de outra língua. E as naus de outro carrega e mantimentos. Perfaz o dolo Egisto,
e por 7 anos duro impera em Micenas opulenta. No oitavo, o divo Orestes vem de Atenas, vinga seu pai ao matador matando, e ao sepulcral banquete assenta os gregos. Magnífico, magnífico. Magnífico! Eu não entendi, mas eu achei muito, muito legal. Olha só, mas uma coisa, eu não entendi, mas cada palavra parecia se conectar, não parecia ser jogada de certa ao vento, né? Aí, acho que esse é o ponto, né? Não parecia ser jogada ao vento. Parece que combinava as frases, assim, de certa forma. Mas eu não entendi, mas tudo bem. A ideia, tanto do livro A Ilíada e Odisseia, é a mesma pegada. Tem esse tipo de gênero, que é um gênero filosófico poético, que às vezes você fica pensando, caramba, por que? Tudo bem que hoje em dia tem comentários, por exemplo, tem um comentário aqui da República de Platão. Tem o livro em si do Platão que ele escreveu, aí tem um comentário adicional explicando aquilo que Platão quis dizer. Eu fico pensando, imagine se quando você estuda matemática tiver toda essa dificuldade também. Já é difícil para quem não gosta. Imagine se tivesse esse método. É um problema. Eu não vou falar que não existe, né? Existe uma, como eu falei, a matemática pura. Ela, ela pega, se você precisa aprender muito ali de matemática, saber muitos conceitos de matemática para você pegar de matemática pura e desenvolver um teorema que está sendo apresentado ali. Por exemplo, você precisa entender o que é um grupo, um conjunto. O conjunto a gente consegue até entender melhor porque a gente aprende na escola, mas um grupo cíclico, espaço vetorial, são alguns tipos de palavra que aparece que a gente já tem, quando a gente vai estudar matemática pura, já tem que estar na nossa mente, já saber as definições, não só o que significa, mas todas as propriedades têm que estar na nossa mente para a gente poder utilizar. E em teoremas acontece muito da seguinte maneira: o zero. O zero não é só o zero para a gente. O zero também pode ser um menos um, pode ser A menos A, B menos B. E isso ajuda a desenvolver teoremas e mais teoremas na frente. Ali eu acho já a partezinha mais difícil, né, essa matemática pura. Tanto é que, mesmo lá no. Eu fiz uma licenciatura, né? Como você já falou, eu falei também, eu fiz uma licenciatura. Ali na licenciatura, a gente vê quem realmente vai seguir para a área de matemática básica ou aplicada e para a área de matemática pura, os que mais gostam. Quem é bacharel em matemática, vê matemática pura com mais força, né? Consegue entender melhor. Mas se você quer aprender, quer matemática só para básico e aplicado, vai para a licenciatura. Bacharel vai estudar muito matemática pura. E se o nível que eu estudei de matemática pura em licenciatura foi elevado, imagina no bacharel, né? Só os, só os que têm muita facilidade mesmo para conseguir, né? Eu já coloquei, eu sei dos meus limites. Falei, não, eu vou aprender só o básico disso aqui. E o que eu gosto é disso aqui, matemática aplicada e básica. Eu vou tentar ser o melhor que eu puder ser aqui. Isso aqui eu vou tentar ser o suficiente para passar. E de acordo, Vitor, com todos os seus conhecimentos durante todos esses anos que você estudou matemática, eu vou te fazer uma pergunta que você pode ser cancelado na internet. Eita, puxa. A Terra é plana ou não é? Depende do ponto de vista. Não. A gente pode considerar como um globo, por exemplo. Um globo de neve, um globo de neve. Tipo assim, coloca o terra aqui. Eu falava que era um globo de neve para tentar agradar os dois lados, né? Não, mas pelos estudos científicos, Vitor, não falo mais como professor Vitor, mas como o Vitor mesmo, a pessoa Vitor, eu dificilmente acredito que a humanidade foi até a Lua, por exemplo. Mas que a Terra é redonda, eu acredito que a Terra é redonda. Mas que a humanidade foi a Lua é difícil. Apesar de ter evidências, né, e tudo mais, eu acho difícil. Mas se a ciência está aí, a gente olha pelo ponto de vista científico, beleza, está explicado. É mais difícil refutar do que, né?
não refutar. Então, Você escapou bem dessa, hein? Mas eu vou te fazer uma outra ó, ó, pergunta. eu vou te falar, Pode os falar. outros, eu tenho uns alunos que eles me perguntam uma coisa, né, pra mim. Professor, o que é que você acha de inteligência artificial? É outra pergunta difícil. Você é a favor de inteligência artificial? Muitos levam ponto de vista, não, bíblico não, é ponto de vista fictício, né? Que a inteligência artificial Dominar o vai mundo. dominar o mundo. Minha namorada até afirma que inteligência artificial, ela seriam similares, né, a pessoas que não têm sentimentos. Então, seriam pessoas que poderiam fazer atrocidades sem sentir. Então, no caso, seriam máquinas que poderiam fazer Seriam atrocidades. psicopatas, então. Eu não queria usar esse termo, mas é isso aí, né, Claudio? É porque Esse é o o termo, psicopata né? ele não tem o córtex pré-frontal Córtex, né? ligado com a amígdala. Aí ele não tem essa base sentimental, não tem essa moralidade toda que temos. Então seria mais ou Então, menos tipo, uma comparação. mais certa, né? Seria um tipo isso, a inteligência artificial acabaria indo para esse meio. Então, o trabalho dos cientistas atualmente é tentar evitar que isso aconteça, né? Que isso possa acontecer. Daí eles, as máquinas fariam atrocidades e teria um problemão, né, por trás disso. Já eu acredito que a gente deveria tentar colocar, né, uma inteligência artificial para ir para frente, né? Do ponto de vista. Vixe. Ainda bem que eu assisti Exterminador do Futuro. Não, né? No passado o pessoal tinha medo de energia elétrica, não era? No passado o pessoal tinha medo de energia elétrica? Ou eu estou falando besteira aqui? Sei não, mano. Você sabe, Estudei isso não? aí, não. Devo estar falando besteira, então. Ah, mas com Mas, certeza deve ter alguns que tinham medo. Era pois algo novo. o novo assusta. Aí me perguntaram outra coisa já, por exemplo, o Elon Musk tem introduzido um chip, né, na cabeça, no cérebro. Eu não sei, eu não lembro do motivo pelo qual ele quer fazer isso, né, no cérebro das pessoas, mas vai ajudar a desenvolver lá algumas coisas científicas. Aí, e professor, isso não parece não a marca da besta? Os alunos falando. Ah, não, não, isso aí é. Não, pô, isso aí é interpretação errada de Apocalipse. A marca da Aí besta eu, nunca tá ligada com os. Nossa. aí eu falo para eles, ó, gente, vocês querem minha opinião como cientista ou como pessoa mesmo? Aí eu falo, minha opinião como pessoa. A gente tem que estudar mais a Bíblia para entender, né? O fato é isso, realmente é isso que a Bíblia tem que dizer. Mas como cientista, se for para a melhoria da nossa vida, da humanidade, pode fazer tudo o que quiser aqui, contanto que não mate a gente no futuro, como a inteligência artificial pode fazer. Esse tipo de interpretação tem, nossa, tem várias dificuldades. Tem dificuldades soteriológicas que trabalham na salvação, tem dificuldades cristológicas que trabalham a doutrina de Cristo, tem dificuldades escatológicas, históricas, gramaticais, de grego. Nossa, são muito. Haragma tá ligado com caráter, não com algo imposto, colocado na pele. Falando. Mas, enfim. Uma outra Mas pergunta. Oi, pode falar, pode falar. eu ia falar, mas não seria mais prático ter um chipzinho assim de dinheiro? Só que aí a gente poderia ser assaltado, né? Claro, com certeza, assaltado não. Mas seria melhor do que ficar dando com cartão, por exemplo, por aí, para cima e para baixo. É mais prático, porque no lugar de você ficar precisando de um aparelho ou de um cartão, tu simplesmente passa na mão. Rapaz, a gente vai ser cancelado pela comunidade. Não, eu vou ser cancelado duas vezes. Uma outra pergunta interessante. O mundo, o mundo em si, a galáxia, o universo, tem bilhões de anos ou tem alguns mil anos? Você me ensinou, você me falou lá de que ele tem, do ponto de vista do teólogo, né? Lógico. Teológico, ele tem por volta de alguns 1.000 anos, né? Foi o que eu gostei da explicação que você deu. Eu falo assim. Agora, do ponto de vista científico, 4,5 bilhões de anos eu costumo dar as duas opiniões. Cientista é a opinião verdade aí. Pega quem quiser. Sou Mas livre.
dentro dessa perspectiva científica, não são todos, eu sei que não são todos os cientistas que acreditam em bilhões de anos, É, são alguns, só que esses alguns, eles não encontram alguma dificuldade com essa datação gigantesca de bilhões de anos? a datação por carbono, estou 14. falando aqui, 14, né? Ela tem um problema de que depois de um certo ponto você precisa considerar valores, né? Mas de um certo ponto. E aí isso causa um problema de pessoas que são mais céticas realmente acreditarem nisso. Não pode, não é isso. Acho que datação por carbono, não vou falar agora achismo aqui não, porque eu não estou lembrando a datação por carbono. Se você soubesse, eu vou te falar aí, que eu acho que 500 mil, É 6.000 a 7.000 anos. 6 mil, 7 mil anos. Já ia falar besteira. É por que eu pergunto isso daí? Porque geralmente quem trata disso aí são os matemáticos e os físicos. Falam sobre essa Uhum. datação. E são questões polêmicas que eu não sei o porquê não bateram o martelo ainda. Tem essa vertente que diverge e confunde as pessoas. Eu acho isso muito ruim, porque eu acredito em uma coisa, só que eu não tenho culhão para poder estudar a fundo isso daí. Eu não vou estudar matemática profunda para poder dar a batida de martelo que fale, não, é isso aqui, pronto, acabou. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente acreditar em uma ou outra. Isso é ruim. É, aí entra a matemática aplicada nessa parte de arqueologia, né, no caso. A matemática aplicada em arqueologia, para a gente poder ter uma base, né? Se você for querer estudar essa parte, o Neves, matemática aplicada em arqueologia, vai direto lá, estuda ali o carbono, quanto tempo faz, cada um dos cálculos de carbono. Eu vou fazer isso também, eu vou dar uma estudada nisso, que aí, caso a gente faça outros vídeos, né, depois aí eu entro com mais base falando sobre isso mais aprofundadamente. Eu vou olhar, eu gosto dessa parte de aplicação. Você me lembrou de uma parte legal para estudar aí, ó. Você Aí eu pode estudar trago. e trazer aí pra gente, porque eu não É, posso, de maneira alguma, falar, então, é isso aqui, pronto, acabou. Com base no que você vai falar nisso aí? Com base das vozes da minha cabeça. Das minhas pois é, cabeças, hein? Nenhuma. vamos polemizar aqui. Eu vou trazer aqui as informações, pô, vai ficar irritado. Mas e você, Augusto? A Terra tem quantos anos? A Terra tem. Alguns mil anos, não sei, talvez 300.000 anos, não É, tenho ideia. Eu não fico preso nessa ideia de 7.000 anos, porque daí já, para mim, já é absurdo. Eu não acredito não, porque não tem... Meu, só ó, algumas vertentes judaicas acreditavam, talvez acreditem até hoje, que Adão e Eva, indo por essa perspectiva bíblica, ficaram no Jardim do Éden 14.000 anos antes de pecarem. 14.000 anos, só lá dentro. E fora, a Bíblia dá uma média de mais 1.000 anos. Já são 15.000. De Adão até Noé, tem mais quantos anos? Em torno de 1.000 anos. De verdade? lá para cá, entendeu? Fora os achados que a gente vê dentro da arqueologia de civilizações com 300.000 anos. A escrita mesmo, você vai ver a escrita que foi feita pelos sumérios 4.000 anos antes de Cristo. E antes dos sumérios tinha o quê? Verdade? Então, eu vejo que é muito complicado. Eu não tenho conhecimento suficiente para poder bater martelo em uma data um pouco aproximada, por isso que eu jogo alguns mil anos. É, vou trazer isso aí, tá, mais informações sobre isso. Colocar o ponto de vista da astrologia, né? Eu acho que quantos milhões de bilhões de anos tem realmente o universo, a Terra, os argumentos que eles utilizam, e aí trazer também o ponto teológico da coisa também. Fazer assim, Dentro da teologia também não tem um consenso. também, né? Então, Não tem. é, Você vê.
É um mistério. Acho que só no final de tudo que a gente vai saber de E alguma coisa. a teologia é a parte de humanas, né, também. A teologia, Parte de humanas. eu tenho um veterano lá do local onde eu trabalho, um professor mais veterano, ele falava, Vitor, você está com problema. Eu estava no começo da minha carreira como professor, estava com problemas, né, de dar aula. Por exemplo, estava muito inseguro, muito não sabia se eu passava as informações corretamente, apesar de estudar bastante, né, antes de dar as aulas. Aí ele falava, Vitor, você tem que, eu vou falar, você agradece um pouco, agradece um pouco, porque você está dando aula de matemática. Mas se você desse aula de história, geografia, falar sobre política em sala de aula, você ia ter tanto problema, meu filho. Principalmente essa parte de teologia também, que entra, né? Porque aí o pessoal ia querer pensar que que você está defendendo alguma coisa. Isso chega a acontecer em matemática financeira. Porque eu explico como funciona o mercado financeiro para as pessoas, e as pessoas pensam que eu estou defendendo os bancos, por exemplo. Eu estou defendendo o, estou defendendo o banco, estou defendendo os produtores. Mas, gente, eu não estou defendendo ninguém, só O estou explicando como capitalismo em funciona. si. Eu só estou explicando como funciona. Aí, não, você está defendendo, eu não estou, não, estou só explicando como funciona. Ele fala que eu teria muito problema, que teve problema no começo. É porque tem vertentes e vertentes dentro de história, de filosofia, geografia, teologia. Por exemplo, eu sou de uma igreja histórica chamada presbiteriana. Se você pegar a doutrina presbiteriana histórica, que nasceu na Escócia, e você pegar uma Assembleia de Deus, é muita coisa diferente. É muita coisa, Vitor. É muita coisa mesmo. Aí você fala, caramba, mas não é cristianismo? É cristianismo, mas a vertente é diferente. Se você pegar uma Assembleia de Deus, Ministério do Belém ou do Madureira, já não é a mesma coisa. Muda a perspectiva teológica. Então imagina, dentro de história. Ah, Hitler era de direita ou de esquerda? Eita, que problema. Se Entendeu? tu falar alguma coisa, e aí começa os argumentos. Aí começa. Eu fiz um vídeo no TikTok, só de zoeira, falando em quem eu votaria, entre Lula ou Bolsonaro. Aí, só de zoeira mesmo. Aí eu falei, bom, a gente sabe o histórico do Lula, o que ele fez aqui no Brasil, e a gente sabe o que o Bolsonaro tá fazendo. Falou uma coisa, fez outra, mentiu, virou tchutchuca do Centrão, é um dos pontos. Meu, entre um mentiroso e o outro, eu prefiro votar nulo. Aí pronto. Eita. Aí veio um cara que votou no Bolsonaro e meteu a lei em mim. Aí eu falei, oxe, por que tá metendo a lei em mim? Eu simplesmente falei que eu vou votar nulo. E nem sei se eu vou votar nulo. Talvez eu vote em algum, ninguém É, sabe. a gente tem que estudar muito. Essa eleição a gente tem que estudar muito em quem a gente vai votar, acho que vai ser a eleição mais decisiva de todas. Tu viu o debate lá no programa da Band? Cara, desculpa, eu não vi. Eu nem Mano, sabia desse assiste, debate. assiste, Eu vou ver a gravação. Parece assiste. que aconteceu muita coisa interessante lá. Mano, foi, na verdade, nem foi um debate, foi um diálogo que a maioria usou uma ofensa com o outro. Basicamente é isso. Mas foi muito engraçado porque ver o Lula falando, ver o Ciro, Bolsonaro, a outra lá que se chama Tebet, aí tem o Fernando Dávila, aí ficou aquela conversa, mano, um interrompendo, o Ciro interrompendo, chamando falando que o Lula estava preso, por isso que ele não foi para Paris. O Bolsonaro chamando o Lula de ex-presidiário, mentiroso, que o DNA do Lula é de mentira. Mas você vê, esse ano a gente não tá com aquele clima de eleição. Não sei se você percebeu isso daí. Verdade. Acredito que a gente está em agosto, né? Acho que o Agosto, finalzinho de negócio agosto. vai piorar para daqui até setembro, para outubro, o negócio vai ficar bem quente, né? Próximo mês vai ficar quente, próximo mês, eleição. Que Que, Deus tenha. acho que foi o primeiro debate, né? O primeiro debate. Foi, primeiro. Vai ter outros, aí o pessoal vai ficar.
Eu já estou começando a ver o pessoal fazendo campanha nas ruas já. Hoje foi o primeiro dia que eu vi o pessoal fazendo campanha nas ruas. Então, acho que vai. É porque vai entrar no mês agora. Mas vai acontecer em outubro as eleições. A gente está no final de agosto, ó. Demorou. Demorou demais. É. Dentro da matemática, para a gente finalizar o assunto aí, que rendeu demais até, rendeu pra caramba. Dentro da matemática, você estuda essas estatísticas de pessoas que vão conseguir a presidência do Brasil, ou candidatos aí da sua cidade mesmo. Tem uma área da estatística, probabilidade, somente isso daí. Ela pega tudinho, faz a entrevista, faz intenção de voto com cada pessoa. Ah, vai ali numa comunidade e pergunta: você votaria em quem? Votaria no Bolsonaro, no Lula ou em outro candidato? Aí a pessoa vai lá e informa. E aí com isso se levanta um espaço amostral, né? Levanta informações de porcentagem ali, coloca estatística no meio, faz uma frequência. A área que vai estudar mais essa partezinha ali é a estatística, probabilidade estatística. Caso. Ela vai dar essa informação melhor. Aí Eu nunca. é que a gente quer o Datafolha, os 11 estatísticos ali do Datafolha que fazem essas entrevistas ali. Aí eles definem uma margem de erro, por exemplo, né? Inclusive estava sendo até zoada a margem de erro do Datafolha um dia desse. Aí a margem de erro, por exemplo, pode estar abaixo de 2% de voto, acima de 2% de voto. Então, a parte da matemática que estuda isso é estatística. É muito interessante estudar essas coisas. Eu curto estudar, mas não como um negócio afinco. Nossa, eu tô ali todo dia. Não. Estudo de vez em quando, porque é muita coisa para estudar e não dá para acompanhar tanta essas coisas. Mas, Vitor, para a gente finalizar aqui a nossa gravation, qual que é o recado que você deixa para as pessoas para que elas venham estudar matemática? Recado principal para matemática. Ela ajuda demais você controlar suas finanças, por exemplo. É o que eu já, se está com problema financeiro, aprende a aplicar matemática ali. Por exemplo, olha seu cartão de crédito e olha quanto que você recebe. Se a sua fatura do próximo mês, você nem precisa ver a fatura do próximo mês. Você olha a fatura do mês passado que pagou. Tu viu que nenhuma conta se fechou ali. Você vai pagar aquelas mesmas contas no outro mês. Você já vai ter uma certa base de quanto você vai ter que pagar de conta, né? Aí pega o teu salário, diminui do quanto que você tem ali, ó, tá aplicando matemática, né? Diminui do quanto você tem ali para pagar. E aí, o resultado é o que tu pode gastar nesse mês que tá entrando. Porque você já vai ter que usar dinheiro para pagar aquelas suas contas. É isso, matemática, você pode usar no mínimo para controlar seu dinheiro, controlar sua vida financeira. Você também pode querer aprender matemática para desenvolver melhor, ali entender taxas de inflação, taxas Selic, mercado financeiro. Você pode utilizar no, no computador, aprendendo lógica matemática, por exemplo. E aí, em casos de estudos profundos, como por exemplo o que eu e o Neves estava falando de arqueologia, aí você aprende conteúdos matemáticos que são relevantes para essa aplicação. Se você quer aprender matemática, mas não precisa estudar a matemática toda, a complexa toda. Vai ali no ponto que você quer, estuda aqueles conteúdos básicos que vão ser utilizados. Ah, não entendi, eu não sei o que que é moda, não sei o que que é média, mediana. Aí você vai, pega um livro de matemática e, beleza. Matemática aplicada eu acho muito bonito, muito legal. Matemática aplicada, mas você precisa ter um pouco de matemática básica no meio. Mas não desiste, não desiste, não precisa aprofundar tanto assim, não. Vai no básico, por exemplo. Você não está precisando fazer uma prova, você não está precisando fazer uma prova para passar. É mais para conhecimento pessoal mesmo, informação que você quer ter. Essa é a mensagem que eu passo. Ela é importante a matemática, viu? Todos utilizam. A diferença é o nível que cada um vai utilizar a matemática no seu dia a dia. Sério. Isso aí, galera. Fiquem com a dica do nosso professor. Professor.
Professor Vitor, lembrando que tudo envolve matemática. Filosofia, humanas, logicamente exatas, tudo que você vê é matemática. Se você está assistindo esse vídeo, é por conta da matemática, porque tem uma programação matemática por trás disso tudo. Então não deixe de estudar, tome vergonha na cara. Eu vou tomar vergonha na cara. Eu só É, estudo para ter uma gestão financeira boa. Fora isso daí eu não estudo. Isso que eu peco muito. Mas eu tomar vergonha na cara, começar a estudar matemática para poder talvez me tornar uma pessoa melhor, quem sabe? A matemática me ajude. Ai, caramba. É isso aí, ah, galera. é. Não deixe de se inscrever aí no canal. Vitor, quer passar suas redes sociais? Quer passar alguma coisa? Não, não, não. Depois, Passar, aí, nos próximos vídeos aí, talvez eu vire uma figura mais pública aí a gente vê. passar seu WhatsApp aí, o pessoal encher seu saco. Vamos cobrar, se for para pedir aula de reforço, você passa, tá? É 93, precisando. Mas é isso aí, galera. Obrigado por você que assistiu até aqui e falou!